O planejamento do Flamengo é o que está sendo discutido do lado do perdedor. Se o Corinthians, parece, contando a história de trás para frente, acertou no planejamento, porque o time estava competitivo, estava descansado, estava fisicamente melhor do que o Flamengo no primeiro tempo, mais intenso, todas as coisas que vocês falam, é verdade que o Flamengo parecia um arremedo do time campeão da Libertadores, Piper. Até do time que empatou com o Paris Saint-Germain e levou para os pênaltis. Parecia que não tinha oxigênio, Piper, parecia que estava na altitude. O Marília, bom, primeiro que, veja, se qualquer um deles jogasse contra Palmeiras, o Vasco, Internacional, o Grêmio, o Cruzeiro e tal, valeria o discurso de que tivemos menos tempo de pré-temporada, voltamos depois. Tá. Mas no caso de Corinthians e Flamengo, não, porque foram exatamente 2 dos 3 últimos a entrar de férias no final do ano. Os 2 mais o Vasco. Corinthians e Vasco fizeram a final da Copa do Brasil, o Flamengo foi jogar o Mundial. Então, os 3, de fato, tiveram períodos menores aí de pré-temporada. Mas como um jogou contra o outro, então essa vantagem, ou a suposta desvantagem, ela está cancelada. Eu acho que, assim, é normal que alguns jogadores, na volta das férias, a gente fala isso todo ano e parece chato e repetitivo, alguns jogadores demoram mais do que outros para embalar. Então, está muito óbvio para mim que o Arrascaeta, ele é um jogador que, aliás, ele sempre precisou de cuidados especiais. O Flamengo fez isso no planejamento para a temporada 25 e não é à toa que foi exatamente o ano em que ele participou de mais jogos. Da mesma forma que o Jorginho, jogador veterano, e que, veja, o Jorginho, ele terminou a temporada europeia no meio do ano passado e já emendou com a brasileira. Então o Jorginho, que é um jogador já veterano, ficou 1 ano e meio sem ter pré-temporada, sem parar. Então, é claro que agora, por conta dessa pré-temporada abreviada, é um jogador que vai naturalmente voltando, num outro ritmo. Então, eu não sei se o planejamento do Flamengo está errado em já lançar os 2. De qualquer forma, são 2 jogadores que tendem a demorar um pouquinho mais para recuperar o seu melhor nível. Agora, como é que ele vai recuperar o seu melhor nível? É entrando em segundo tempo ou entrando no início dos jogos? Não sei. Isso aí o Flamengo tem que avaliar internamente. Então, como perdeu esses 3 jogos, para Fluminense, São Paulo e agora o Corinthians, todo esse tipo de crítica ganha uma proporção maior. Mas é também muito engenheiro de obra pronta aí metendo o pau, né? No ano passado, só para falar, o Flamengo também tinha acabado o ano tarde, né? Porque no Brasil sempre é assim. Voltou mais cedo, foi fazer pré-temporada nos Estados Unidos, deixou o time reserva aqui, subindo sei lá o quê, jogando o Campeonato Carioca. Tinha jogado 3 jogos quando foi fazer a Supercopa contra o Botafogo. E venceu o Botafogo com facilidade. Então, a gente tem que fazer as comparações do jeito que elas são. Não é a primeira vez que o Flamengo faz isso. Evidentemente que dessa vez emendou 3 jogos mais difíceis do que os 3 jogos que tinha feito no ano passado, antes de ganhar a Supercopa do Botafogo. Mas ganhou a Supercopa do Botafogo, que era o time campeão da Libertadores, etc. E ganhou bem. E campeão brasileiro também, né? E ganhou bem. Então, Pipeno, a gente só tem que... eu concordo, acho que não... O Flamengo vai fazer muito mais a temporada que está fazendo ontem, mas também o Flamengo erra. Talvez tivesse que ter treinado 2 times, não é o time A e o time C. Tinha que ter tipo A, o B e o C. Põe o B para jogar o campeonato, não o C, para depois ter que correr atrás, ter que colocar o time contra o Vasco, o time contra o Fluminense, porque teve que colocar contra o Vasco, vocês lembram? Não foi só contra o Fluminense. Ganhou do Vasco, nós não estamos falando. É Vasco, Fluminense, São Paulo e Corinthians. Mesmo assim, só contra o Vasco também. Só quanto o Vasco jogou um pouquinho mais. Para falar mais do jogo, o Corinthians foi a campo, como você disse, o Corinthians tem um... Marília, desculpa uma coisa só, desculpa só uma coisa que escapa em relação ao Flamengo, ganhou tudo ano passado, e o Flamengo jogou a final da Libertadores contra o Palmeiras, que estava muito mal. Mas vejam, no Campeonato Brasileiro, pegando como recorte as 10 últimas rodadas, aquele finalzinho de Campeonato Brasileiro, já era um Flamengo que vinha oscilando bastante. É um Flamengo que perdeu para o Fluminense, é um Flamengo que empatou contra um Atlético Mineiro capenga já na reta final de campeonato. Então é um Flamengo que deixou vários pontos pelo caminho, que o Palmeiras não soube aproveitar.
Mas foi um Flamengo, sim, que teve muita dificuldade em vários. O Flamengo perdeu em Fortaleza, lá para Fortaleza. Então, o Flamengo, veja, não foi naquele finalzinho um Flamengo brilhante, que, repito, o Palmeiras jogou muito mal, e o Flamengo teve mérito em vencer e tal, ninguém discute isso. Mas não foi, naquele final de ano, a melhor versão do Flamengo. O Flamengo jogou bem o Mundial, é verdade. Mas o Flamengo, veja, olha a caminhada do Flamengo na Libertadores das quartas para frente. O Flamengo eliminou o Estudiantes nos pênaltis, e o Rosário Central, ó, 1-0 no Maracanã e um 0-0, né, defendido, sabe Deus lá como, né, no jogo de volta. Então, naquele momento já era um time oscilando. E ele começa essa temporada também oscilante. Ó, eu me lembro de falar isso muitas vezes, né? Vou repetir. O Flamengo foi o melhor time do Campeonato Brasileiro, foi o melhor time da temporada ano passado. Acho que o Fluminense foi melhor na Copa do Mundo de Clubes, mas se você pegar a média geral, o Flamengo foi um time melhor. Mas a gente brincou que o Flamengo na Libertadores, tetracampeão da Libertadores, é um time menos confortável em jogos da Libertadores do que é o Palmeiras, que perdeu para o Flamengo. Né? O Palmeiras tem uma atitude nos Jogos da Libertadores, uma confiança que o Flamengo deixou de ter nas últimas temporadas ao ter sido eliminado por times muito piores que ele, o Olímpia, o Peñarol, e ter que disputar e perder em casa para o Central Córdoba, essas coisas não acontecem com o Palmeiras na Libertadores. Perdeu lá da LDU de 3-0, não perdia de 3-0, não sei quantos milhões de euros, infelizmente. A gente gosta quando perde, mas não perdia fazia tempo. A gente gosta, não acontece muito com o nosso verde. O Flamengo é menos confortável, apesar de ser muito melhor. E agora a gente pegar um recorte um pouco maior dos jogos mata-mata do Flamengo, há uma diferença. Então, o time melhor do Flamengo faz um Flamengo muito mais consistente no pontos corridos. Porque esse Flamengo, se você pensar, teve dificuldade. Não é que o Palmeiras jogou nada, é verdade, mas também ganhou de 1-0 do Palmeiras. Não foi 500-0 lá em Lima. E ontem o Corinthians foi muito melhor que o Flamengo, Pipo. O Corinthians foi muito melhor que o Flamengo. O Corinthians ganhou 2 mata-matas contra o Palmeiras ano passado e foi muito melhor que o Flamengo ontem. O Corinthians está jogando bem mata-mata. Então, por isso que eu acho que o Corinthians ele ganhou uma casca para esse tipo de jogo que lhe permite sonhar assim com Copas e tal. Mas aí eu acho que o dirigente corintiano e a comissão técnica do Corinthians tem que jogar real com o torcedor. Falar, tá bom, a gente vai jogar um campeonato brasileiro para ficar em 8º, 10º, fazer um campeonato brasileiro sem SUS, porque nós queremos fazer uma grande Libertadores, uma grande Copa do Brasil. Esses são os objetivos do Corinthians para esse ano. Porque aí não adianta... Acho que eu vou comprar minha passagem. Acho que eu vou comprar minha passagem. Para onde que você vai comprar a sua passagem? Para Montevidéu, Pipo. Vou te encontrar lá. O Corinthians, como você falou, e eu concordo com você, o Corinthians titular é um time muito competitivo. E a gente escutou isso algumas vezes ontem. Só que o Corinthians titular de ontem não é o Corinthians titular da Copa do Brasil. O Corinthians titular de ontem tem o Gabriel Paulista na zaga. O Corinthians titular de ontem tem o André titular. André. Subfralda. O Bidon jogando pela direita, não pela esquerda. Jogou muito bem. É um Corinthians diferente do Corinthians que ganhou do Vasco. Então, o que o Corinthians titular de ontem, que eu acho que é o que a maioria das pessoas olha em campo, e modéstia à parte, o Corinthians eu entendo um pouquinho, é o Corinthians jogando com 4 jogadores no meio de campo. É um Corinthians que joga com os laterais, que estão jogando muito bem, tanto o Bidu como o Bidu, até pisando na área, agora não faz pênalti, Pipo, ele tira gol. Bidu e Mateuzinho jogando como articuladores, porque o Corinthians não tem meia. O meia do Corinthians é o Bidon, que não é o Garro, que também não jogou. Então, quem faz o passe do primeiro gol. Quem está na jogada ensaiada, quem é o jogador centralizado? É o Mateuzinho. Então, é o Corinthians que joga desse jeito, não é um protagonismo, que evidentemente o protagonismo é do Yuri e do Memphis, que jogaram bem, mas é um Corinthians que fecha a frente da área com volantes e deixa os laterais jogarem. Isso é o titular do Corinthians. Obrigada a Deus. O Dorival, dentro daquilo que o elenco oferece, ele encontrou assim, uma boa solução. O Mateuzinho, por exemplo, foi o cara que fez
o cruzamento para aquele gol do Corinthians em Itaquera na vitória de 1-0 sobre o Palmeiras. Quando o nosso Mikael faz aquela falta, fica todo mundo olhando para o juiz, o Corinthians bate rápido a falta, o Mateuzinho cruza, gol. Então, o Mateuzinho, e veja o belo cruzamento do Bidu no gol anulado, né? Enfim, um cruzamento em curva lá para o Yuri Alberto, belíssimo passe. Então, o Corinthians que aprendeu a jogar com a saída pelos laterais, e não pelas laterais, mas pelos laterais mesmo, são os dois jogadores de desafogo, porque também o Corinthians ele pode armar pelos lados, porque ele vai ter mais espaço, não tem nenhum meia central muito criativo, a não ser o Galo, mas o Galo não dá para contar muito com ele. E aí, lá na frente, o Corinthians tem dois caras com poder de fogo para finalizarem as jogadas criadas por esses dois caras pelos lados. É assim que o Corinthians tem se resolvido, e se resolvido bem. E, aliás, em muitos momentos, quando, por exemplo, o Carrillo jogou aberto pelo lado direito, boa parte da temporada passada, era ele o cara para ser esse desafogo pelo lado. Então, o fato é que seja com o Carrillo, seja com o Mateuzinho, ou o Bidu, ou o Bidon, a verdade é que o Corinthians ele tem uma estratégia tática, uma forma de jogar que está muito bem definida. Fecho a parte central e saio pelo lado com esses caras, confiando no poder de fogo dos dois caras da frente. Esse é então o torcedor mais fiel do Brasil e do mundo. Ficamos por aqui com o vídeo, com as informações do Corinthians para você. Espero que tenha gostado do vídeo. E se gostou, já sabe, né? Vai deixando aquele like aí no vídeo, se inscrevendo no canal caso ainda não for inscrito, ativando também o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Timão aqui no canal. Bom, galera, isso aí. Começamos o ano com a maravilha de título, né? Em cima aí do rival Flamengo, né, rival nacional. Cara, que título sensacional. Eu fiquei maluco da cabeça com essa partida, né, aquela pressão total, mas ali o Corinthians conseguindo fazer o 2-0 no final ali da partida, né, com o Roberto. Cara, foi espetacular, vitória sensacional. Mas e aí, quero saber a sua opinião sobre o que esperar para essa temporada. Sabemos que aí é um jogo único, né? Não dá para criar toda expectativa para o restante da temporada baseado nessa partida de ontem, né? Mas eu quero saber a sua opinião aí, se o Corinthians se reforçando certinho dá para brigar por algo a mais nesta temporada. Valeu!